Fala galera do segundo colegial, professor Alf de Sociologia com vocês. E hoje eu vou continuar os exercícios da lista de revisão da apostila 1B, em que tratávamos de alguns assuntos específicos como religião, cultura e sobretudo também o pensamento materialista de Marx, né? A apostila 1B de Sociologia tratava também da sociologia brasileira. Como o marxismo e a sociologia brasileira são os temas mais abordados dentro do vestibular e daquilo que a gente pretende estudar com mais enfoque, eu fiz aqui alguns exercícios de Marx e de sociologia brasileira para nós, certo? Então, na aula de terça-feira, inclusive, resolverei e continuarei essa lista para terminar praticamente nossas atividades de exercício. E aí, a partir da semana que vem, entramos na apostila 2 e seguimos o conteúdo. Bom, então vamos lá, garotos. Nas primeiras aulas, né? Na videoaula eu fiz os 3 primeiros exercícios semana passada e hoje farei a partir do exercício 4 da UFO, Federal de Uberlândia. Olha só, conforme Marx e Engels, texto do Marx e Engels chamado A Ideologia Alemã, o modo pelo qual os homens produzem seus meios de vida depende, antes de tudo, da própria constituição dos meios de vida já encontrados e que eles têm de reproduzir. Esse modo de produção não deve ser considerado meramente sob o aspecto de ser a reprodução da existência física dos indivíduos. Ele é muito mais uma forma determinada de sua atividade, uma forma determinada de exteriorizar sua vida, um determinado modo de vida desses indivíduos. Bom, o que o Marx está dizendo, talvez de uma maneira um pouco complexa, é que a vida dos indivíduos é determinada pelas relações materiais de existência, ou seja, pela economia, pelo trabalho. Isso é o que a gente chama de materialismo histórico. E que esse modo de vida não é só uma reprodução dos meios físicos, mas também das relações sociais, da estrutura psíquica do homem, dos valores que o próprio homem cultiva, sendo, portanto, a relação material, as forças produtivas, o modo de produção, o fundamento, né, da vida. Beleza. Isso é o que a gente chama de materialismo histórico ou materialismo dialético, segundo Marx. Da leitura do trecho, conclui-se o quê? As ideologias políticas, ou seja, os sistemas de ideias políticas, possuem autonomia em relação ao desenvolvimento das forças produtivas. Alternativa errada, porque no pensamento de Marx, as ideologias políticas elas estão relacionadas ao modo como a sociedade se organiza, ok? Portanto, ao modo como a sociedade organiza sua produção, não são independentes dela. Por isso, as ideias, as ideologias são condicionadas, né, pela infraestrutura da sociedade, pela base material da sociedade. As ideologias, as ideias políticas, assim como as ideias religiosas, artísticas, os valores, né, e os costumes de uma sociedade, Marx chama da superestrutura da sociedade. E a infraestrutura, a economia, determina a superestrutura, as ideias. Embora essa relação seja dialética, ela tem uma determinação. B. Portanto, do texto se conclui que a base da estrutura social reside no seu modo de produção material. Sim, a base da estrutura social, das relações sociais, ela resulta das próprias relações materiais. E esta é a base do pensamento de Marx. Correto. Vamos só eliminar a alternativa C e a D. A alternativa C diz: o modo de produção é determinado pela ideologia. Veja que ele inverte. Ele fala que são as ideias que determinam o modo de produção. O modo de produção é determinado pelas ideologias. Errado, porque para Marx são as ideologias que são determinadas pelas relações de produção. Ou seja, é a infraestrutura, a relação material, que determina a superestrutura, que determina as ideias. A C estaria de acordo com o pensamento de Hegel, Friedrich Hegel, filósofo alemão idealista, do qual Marx teve a influência do conceito de dialética, mas a dialética de Marx inverte a dialética de Hegel. Enquanto que Hegel entende que são as ideias, o pensamento, o espírito, a base de determinação do homem e da história, Marx entende que é a economia, o trabalho, a relação material, o modo de produção, a base de determinação do homem. Beleza.
D. Toda atividade produtiva é uma forma de desumanização. Ou seja, toda forma de trabalho desumaniza. Não toda forma, porque existe a forma de trabalho não alienada para Marx, que seria aquela ao qual o trabalhador produz aquilo que ele mesmo vai, de alguma forma, representar, necessitar. E o modo de produção socialista ou comunista, na visão de Marx, representaria a humanização do trabalho. Embora Marx entenda, sim, que existe um processo de desumanização do homem na sociedade capitalista, que é o processo de coisificação, né? Isso ele chama de reificação. Quando o homem se transforma em coisa, chama-se reificação o processo. Isso se dá por conta da necessidade do homem se vender como mercadoria no mercado de trabalho. O contrário, o processo de humanização da coisa, que é o processo em que a mercadoria se transforma em valores humanos, né, e passa a ser tratada a partir de valores humanos, é um processo de fetichismo da mercadoria. Outro conceito importante de Marx. Claro que o exercício não está falando de fetichismo, não está falando de reificação, né? Ele está falando de um conceito fundamental de Marx, que é o resumo de todo o seu pensamento, chamado materialismo histórico. Firmeza? Então ficamos com a alternativa B, o exercício 4. Vamos para o 5. O exercício 5, texto. Uma das principais contribuições de Karl Marx, exercício da UEM, Estadual de Maringá. Uma das principais contribuições de Karl Marx para o pensamento sociológico está relacionado com a análise do papel que o trabalho assalariado desempenhou na organização da sociedade moderna. Quer dizer, como que na sociedade capitalista moderna, o trabalho assalariado, ele passou a determinar a relação própria de produção e, consequentemente, de desigualdade, de exploração e mesmo, né, de coisificação do homem. Bom, é daí que ele vai discutir o conceito de mais-valia, né, e a própria base dos estudos sobre a sociedade capitalista. O exercício da UEM, como vocês conhecem, ele é somatório. Então nós temos aqui, né, 5 afirmativas para avaliar. Vamos à primeira. Segundo Marx, o trabalho assalariado é a manifestação histórica do modo como o sistema capitalista de produção se organizou socialmente com base na exploração das classes trabalhadoras por parte da classe detentora dos meios de produção. Sim, as relações de produção assalariadas determinaram uma relação de exploração da classe detentora dos meios de produção para a classe assalariada, na visão de Marx. Daí o conceito de luta de classes, ok? Que é outro conceito fundamental da teoria marxista. Afirmativa 2. Temos a primeira como correta. Para Marx, as relações de trabalho nas sociedades capitalistas geram solidariedade entre os trabalhadores e os empregadores. Bom, aqui já reside um erro, pois nas relações entre trabalhador e empregador existe uma relação conflitante de interesse, que é uma relação evidente que gera antagonismo de classe e não solidariedade. Quem fala em solidariedade, conceito muito importante, é a sociologia de Emile Durkheim, para quem o trabalho é a principal organização da cooperação, da solidariedade. Mas em Marx, as relações de trabalho são sempre conflituosas, contraditórias e antagônicas, e não solidárias. Beleza. Então, errada, incorreta, a afirmativa 2. Vamos à afirmativa 4. De acordo com Marx, as desigualdades sociais geradas pelo capitalismo não têm efeitos unicamente econômicas, pois a divisão da sociedade em classes sociais impõe formas de vida específicas e desiguais. Ou seja, não são só econômicas as consequências da exploração e da desigualdade, mas são também psíquicas. Pertencer a uma classe inferior e as desigualdades criam relações de valores, de hábitos, de costumes, de status, de posicionamento social, de acesso a serviços, né, que provocam toda uma influência sobre todos os aspectos de nossa vida, econômica, social, psíquica, e não apenas, né, econômica, como ele diz aqui. Então, correta, afirmativa 4. Vamos para a afirmativa 8. Como afirma Marx, o capitalismo impõe às classes trabalhadoras um processo de alienação, ao retirar das pessoas o controle sobre os produtos obtidos através do próprio trabalho e ao possibilitar que as classes dominantes se apropriem desses mesmos produtos na forma da propriedade privada. Sim, correto também. Na verdade, a afirmativa 8
mostra como que há uma apropriação da riqueza pela classe produtiva, no caso a classe detentora dos meios de produção, em relação à classe trabalhadora. A classe produtiva é a classe trabalhadora. Na verdade, quem apropria da riqueza é a burguesia como detentora dos meios de produção. Isso acaba gerando o monopólio dos próprios meios de produção, da propriedade privada e a manutenção da desigualdade e da exploração. Então, afirmativa correta. Afirmativa 16, a última. Conforme Marx, o papel desempenhado pelos sindicatos, pelos partidos de esquerda na ideologia da classe trabalhadora, produz instabilidade, insegurança nas economias, comprometendo o bem-estar social. Não, na verdade não são as ideologias de esquerda que comprometem o bem-estar social. Elas acabam conscientizando os trabalhadores na visão de Marx, mas não gerando o fim do bem-estar social, pois no capitalismo não há bem-estar social, segundo Marx. Então ficamos com as afirmativas 1, 4 e 8. Valeu, galera. Estiquei um pouquinho aqui a videoaula para terminarmos o exercício. Próxima aula estamos juntos, terça-feira, fazendo os demais. Um abraço, obrigado.